Eu opero desde 2015 e já fiz mais de 10 mil trades em 3 diferentes tipos de mercado. E quer saber? Eu ainda tenho muita coisa para aprender. Mas, ao longo da minha jornada, eu descobri algumas poucas lições que me fizeram alcançar os resultados que eu tenho hoje. E, especialmente, conseguir manter eles. São 4 lições essenciais que eu gostaria de ter sabido lá atrás quando eu comecei. Certamente, eles teriam atalhado muito na minha jornada. E se eu tivesse que seguir apenas uma lição das 4, certamente seria a 4ª lição. Ela é importantíssima, eu aplico até hoje, mas não vamos trocar os pés pelas mãos. Vamos começar pelo começo com a primeira lição: focar nos prazos operacionais corretos. Como assim, Lores? Eu achei que era tudo a mesma coisa. Não é, cara. Olha só, na medida que a gente vai escolher um prazo operacional, a gente precisa entender que por trás de cada prazo tem 2 elementos importantíssimos, que é a precisão e a exatidão. São termos parecidos, mas tem muita diferença na verdade. Olha só, cara. Precisão tem a ver com a constância de eu conseguir um resultado que eu estou buscando. Então, por exemplo, se eu pegar um alvo e atirar 5 bolinhas, se essas 5 bolinhas chegarem num lugar muito perto uma da outra, se eu tiver uma constância em relação às 5 bolinhas, eu estou sendo preciso. E eu estou sendo exato se eu conseguir jogar as bolinhas aonde eu quero, que nesse caso é o alvo. Significa então que se eu jogar outras 5 bolinhas muito pertinho uma da outra, eu vou continuar sendo preciso. Porém, se eu tiver errado o alvo, não vai ter adiantado nada e eu não vou ter sido exato. Precisão tem a ver com a constância em nós conseguirmos atingir aquilo que a gente está buscando. E exatidão é acertar o que a gente quer. O que a gente quer é acertar o trade. E isso tem tudo a ver com prazo operacional. Só voltando aqui para ficar bem claro o exemplo para ti. Neste exemplo aqui, eu tenho a exatidão, porque eu consegui as bolinhas dentro do alvo, cheguei a acertar o alvo, mas eu não fui preciso porque elas estão com certo distanciamento entre si. E o último exemplo, eu não fui nem preciso e nem exato, porque eu não consegui que as bolinhas ficassem perto uma da outra, ou seja, não fui preciso, e também não fui exato porque eu não coloquei as bolinhas dentro do alvo. Agora, e se eu aumentar o alvo, Lawrence? E se eu conseguir aumentar o prazo operacional, eu vou jogar as bolinhas no mesmo lugar, porém com um alvo grande, eu vou conseguir ser exato. Ou seja, eu vou conseguir acertar as bolinhas, acertar o alvo num prazo maior. Entende? Se não, aqui no exemplo gráfico vai ficar bem fácil. Olha só, cara, tem aqui um exemplo de uma operação lindíssima, uma barra de ignição, coloquei a entrada aqui, Lawrence, na superação da máxima, stop abaixo da mínima, alvo lá em cima. Teoricamente, esse trade deveria ter dado 10% de ganho, que foi a distância da entrada até o alvo. Maravilha, aqui não tem nada de especial. Agora, repara, eu tô olhando aqui o gráfico de 1 hora. Por isso é plausível pensar num ganho de 10%, porque o gráfico longo me permite ganhos maiores. Mas mais importante do que isso, gráficos longos me permitem que eu erre. Isso vai acontecer, cara. Eu aprendi a andar com 2 anos de idade. Já faz mais de 30 anos que eu aprendi a andar e eu ainda tropeço. A vida do trader também é assim, cara. Não importa o quanto tu sabe operar, tu vai errar. E isso é muito importante para tu entender como os prazos longos nos ajudam nessa situação. Se eu, por exemplo, entrei 0,5% pior e baixei o alvo porque eu tava num dia ruim, eu tava com emoção, deu uma alfaçada ali, Lawrence, isso significa que ao invés de ganhar 10%, eu teria ganho somente 9%. 0,5% pior na entrada, 0,5% pior no alvo. 1% a menos de 10% é 10%. Parece a Dilma, mas olha só, cara. R$10, eu deveria ter ganho R$10. Ganhei 9, ganhei 10% a menos, 10% a menos de lucro. Ou seja, 1% em cima de 10 tem um impacto no gráfico de 1 hora. Agora, se eu falar dessa mesma estratégia no gráfico de 5 minutos, ao invés de buscar 10% de ganho, o natural é buscar 1,5%, 2% de ganho, vamos supor aqui. Não é tão comum, mas eu até tô jogando pra cima pra te entender bem o ponto. Vamos supor que eu erre também na entrada e no alvo os mesmos 0,5%. O que vai significar esse 1% de erro em cima de um trade que tem um total de 2% de ganho? Cara, ao invés de 2%, eu vou ganhar 1%. Isso significa que eu vou ganhar metade do que eu estava planejando. Repara que é os mesmos 0,5%. Porém, 0,5% no gráfico de 60 e 0,5% no gráfico de 5 é muito diferente. O gráfico de 5 minutos é um alvo do tamanho de uma uva. O gráfico de 60 minutos é do tamanho de uma bola de basquete. O gráfico diário é do tamanho de uma bola, aquela que a gente faz exercício assim na academia. É muito maior. Quanto maior a bola, mais fácil de acertar o alvo, caso eu esteja tentando acertar nele. A minha margem de erro é muito maior. A minha exatidão é muito maior. Por isso que acaba sendo mais fácil. Lawrence, quero saber mais sobre esse negócio de barra de ignição. Perfeito, cara. É uma das minhas estratégias favoritas. Vou falar mais sobre ela dentro do evento Seu Próximo Nível, onde eu vou falar de stop curto, alvo longo, de prazos longos dessa estratégia. É só tu te inscrever aqui abaixo no link gratuito e a gente vai conversar demais sobre isso, tá? Evento
evento importantíssimo dia 8 de julho. A lição número 2 que eu gostaria de ter sabido antes é as classes de ativos que eu deveria estar operando. Cara, esse aqui é um assunto assim, ó, importantíssimo, que eu vejo pouquíssimo ou quase ninguém falando sobre isso, cara. A importância de nós sabermos operar a classe de ativo para quem está começando no mercado. Nós temos os futuros, nós temos os derivativos, as opções, nós temos ETFs e nós temos ações. As ações é onde o iniciante deveria estar começando. E por quê? Por causa da sua volatilidade baixa. A volatilidade, que é esse indicador aqui, mede o quanto o ativo se movimenta. É como se fosse a turbulência de um avião. Quanto menos turbulento é um avião, mais tranquilo ele é, menos volátil é o ativo. Se eu sou um cara que eu estou começando no mercado, eu quero operar ativos menos voláteis, mais previsíveis. O ativo fala que vai subir, ele sobe. O ativo fala que vai cair, ele cai. Diferente dessa loucura aqui, por exemplo, do S&P. Repara que eu tenho um mesmo prazo operacional, 15 minutos, mas eu mudei a classe de ativos. Eu fui para um ativo muito mais volátil. Olha a diferença da volatilidade. Olha como o ativo é muito mais volátil. Tem muito mais turbulência. É uma loucura. Imagina um cara que nunca andou de avião, entrar num avião e pegar turbulência nível 7, em que cai máscara, cai mala, todo mundo se batendo, rezando. O cara vai pensar, meu Deus do céu, só quero sair vivo daqui. E é isso aí mesmo, cara. Olha só, botando um do lado do outro. A ação e o S&P. Olha a diferença da volatilidade. Enquanto nas ações, na maior parte do tempo, nós temos uma volatilidade ali bem tranquilinha, bem previsível. O mercado fala que vai subir, ele sobe. Não é um mercado arisco, não é um pitbull tentando te morder. Aqui as coisas ficam mais tranquilas. É claro que a gente tem, em alguns momentos, um pico de volatilidade. É claro que as ações também se movimentam de uma maneira mais forte, eventualmente. Mas na maior parte do tempo, elas estão ali, ó, bem tranquilinha, bem numa boa. E é isso que a gente vai fazer. Muito diferente do S&P. Olha a quantidade de volatilidade de pico que tem. Uma loucura. Aqui a gente não quer concentrar os nossos esforços. Eu até hoje, cara, não vejo necessidade nenhuma de operar um ativo tão frenético quanto esse. Não, lógico, mas eu opero o mini índice no gráfico de 5 minutos, pra mim tá tudo tranquilo. É mesmo? Olha a volatilidade desse cara aqui, rapaz. Eu comecei no gráfico de 5 minutos do mini índice. Eu sei que é difícil, eu estive lá e hoje eu quero distância desse cara. Tudo que eu queria é que chegasse alguém no meu ombro assim, ó, Lourenço, operações, cara, que lá é muito mais tranquilo. Teria me facilitado muito a vida. Teria ganho tempo e dinheiro. E caso tu queira entender de maneira aprofundada esse indicador, fantástico, True Range, eu utilizo no meu operacional. Eu vou deixar o card aqui pra ti, tá? Separa na tua guia, assiste depois, cara, muito legal. A lição número 3 que eu gostaria de ter sabido antes é, pequeno Lawrence, opera estratégia simples. Eu não sei tu, tá? Mas eu, quando comecei no mercado, eu botava um monte de linha, indicador, banda de Bollinger, médias móveis, testava um monte de estratégia, IFR, SAR parabólico, eu queria colocar tudo no gráfico, porque assim parecia que eu era inteligente. E aí eu me sentia o fodão, né? Nossa, olha como eu sei operar, olha quanta linha, olha quanta coisa. Mas a verdade é que eu não sabia o que estava acontecendo. Aí às vezes o indicador dava compra, aí outro indicador dava venda, aí eu ficava paralisado. Aquilo era demais pra mim. Eu tinha 2 anos de mercado e aquilo me atrapalhava muito. Eu achava que o complexo era o caminho certo, mas eu tava muitíssimo enganado. As estratégias simples, elas são simplesmente fantásticas, porque elas são fáceis de identificar, fáceis de operar, fáceis de manter consistência. Pô, eu tenho aqui uma contração dos preços, eu sei que o mercado tá contraindo, eu sei que o mercado tem que aparecer, eu sei que o mercado tem que mostrar uma barra de força pra daí eu operar. Lawrence apareceu, coloca uma entrada na superação da máxima, deixa o stop abaixo da mínima pra pegar um movimento de alta. Nossa, que coisa chata ser simples, né? Olha só quanto dá dinheiro. Eu não sei por que a gente gosta de fazer isso, mas é uma característica do ser humano. Se tu quer aprender estratégias simples, comprovadas, lucrativas, estratégia de price action. Cara, gráfico limpo, lindo, é tudo que tu precisa pra começar. Vou deixar o link aqui abaixo da descrição, meu treinamento completíssimo. E a quarta e última lição que eu gostaria de ter sabido antes, a mais importante que eu aplico dentro da minha vida e dentro do mercado é: jogue no longo prazo. Cara, isso aqui é importantíssimo. Eu tenho um sistema aqui que fez um lucro extraordinário num determinado período de tempo. Cara, eu olho do início ao fim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Quando o trader olha assim, parece que não teve nenhum obstáculo pela frente, né? Parece que foi um céu de brigadeiro. Só que a gente tem que entender que mesmo nessas curvas de capitais lindas, nós tivemos movimentos corretivos. Nós tivemos dias, semanas, eventualmente até meses no mercado não performando bem naquele sistema. A gente tem que entender que isso é normal.
olha só isso aqui, cara, pegando essa curva de capital e jogando pro micro. Dia 8 de março. Lores, o que aconteceu lá no dia 8 de março? Cara, houve um dia de prejuízo, né? Eu operei o sistema certinho, coloquei o ponto de entrar no lugar certo, coloquei o alvo no lugar certo. Lores, eu fiz tudo certo e mesmo assim eu perdi dinheiro. Tô fazendo uma coisa de errado? Não, cara, é porque isso faz parte da vida do trader. Se tu olhar apenas um único dia, é claro que vai ter dias de prejuízo. Pô, olha toda essa curva de capital que pegou esse micro aqui. É claro que isso vai acontecer. Assim como também vai ter aqueles dias de altíssimo lucro e não é interessante tu pensar assim, Meu Deus, amanhã eu vou dobrar o tamanho da minha posição, porque agora eu quero comprar uma BMW, então o que eu vou fazer? não, cara, vai com calma, pensa no longo prazo, pensa em jogar a estratégia no longo prazo, que ela vai te dar retorno. Sai do micro e vai pro macro. E tu tem que entender que vão ter anos bons, vão ter anos médios, vão ter anos ruins e vão ter anos ótimos. Isso é ser um trader consistente. Saber quando perder, saber quando ganhar. Quando perder, perder pouco. Quando ganhar, saber ganhar muito. Mas, Lores, eu tenho uma estratégia, eu sei como funciona, eu sei exatamente. Se tu me perguntar, cara, eu sei como eu devo operar. Só que na hora de operar, eu simplesmente não consigo ser consistente. O que eu tô fazendo de errado? Perfeito, cara. Esse é um problema comum. Isso é bom, porque isso significa que tem uma solução também comum. Eu desenvolvi um método que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a chegar mais próximo do que tu tá buscando, mais próximo da tua consistência. É um método muito fácil, apenas com papel e caneta tu consegue já aplicar ele no mesmo instante, cara. E para te entender exatamente o que eu tô falando deste método, eu vou deixar o vídeo aqui para ti onde eu explico ponto a ponto como fazer ele. Tenho certeza que tu vai gostar. Te vejo lá.